Boa noite, pessoal. Agora uma live ao vivo que eu vou participar com a Denise e vamos conversar sobre transição de carreira. Ela me convidou para colocar esse assunto aqui, né? Que eu fiz há pouco tempo e vamos ver se ela já chegou por aqui. Na verdade, era para ser pelo Instagram dela, mas tivemos um probleminha, então vai ser aqui pelo meu. Vamos ver, Denise, se dá certo agora. Ou não pode Tem melhorar, que ser né? ao Ou seja, contrário, né? Mas tudo bem. exatamente, era para ser assim, né? Sim. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Primeiro, gratidão pela sua participação. Você querer falar num assunto tão importante, uma vivência sua, né? Então, conta pra gente como é que foi isso para você. Bom, até quando você me conheceu, né, sei lá, em 2021, aí que eu fiz as classes com a Cíntia, eu Sim, estava trabalhando no banco e facilitando as classes, né? Então eu sempre sim, levei, eu me tornei CF ainda dentro da instituição. Então, assim, é muito difícil, né? A pessoa tá realmente com um emprego CLT, segunda a sexta, com horário, com regras, sim, enfim, gerenciando pessoas. Então, foi uma escolha minha, mas que eu percebi que tinha que se estruturar mais aqui hum, fora para que fosse mais leve, sabe, Dê? O que eu sim, sim. percebo, o que eu percebo assim é que as pessoas às vezes elas se empolgam e aí elas não têm tipo as coisas acontecendo e elas acabam se frustrando. Então Sim, comigo e acaba achando que tava é a tudo pronto. ferramenta. E acaba achando que é a ferramenta que não funciona, É, né? E na realidade, eu costumo conversar muito com as pessoas sobre as escolhas, aham, né? Quando a gente tem um caminho mais longo com relação ao que a gente trabalha, a ferramenta do Access que a gente trabalha, que é uma coisa comum, né, no nosso trabalho, eu hoje, por exemplo, eu não abandonei o que eu tenho do conhecimento, né? Eu realmente tive um ponto de ruptura, mas eu hoje uso todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem profissional, né, que tinha a ver com transição de carreira, porque um dos meus primeiros trabalhos que foram um sucesso foi o treinamento de estagiários para realizar a cobrança. ah E a lá, realização de cobrança, ela não, dentro do mercado, é dito como uma dificuldade, né, para as pessoas trabalharem. E eu trabalhei com jovens de 15 a 18 anos, dando essa formação, e hoje tem no mercado profissionais de supervisores, de coordenadores e em outras áreas também, mas que vieram desse desenvolvimento, né? É aquilo que você está falando. A coisa, eu tenho total clareza que o que você fez e gerenciou e como você aprendeu dentro do banco, aquelas informações ali, elas são preciosas para você levar para a sua vida profissional em qualquer área. com certeza. E assim, hoje, até essa semana, né, eu fiz um workshop sobre vendas, né? Mas assim, levando as Sim, ferramentas do Axis e toda a minha bagagem profissional. Então sim, a gente fala que a gente inclui mais alguma coisa e não exclui, sabe? sim. Então, eu E percebo também, hoje o quanto isso me fortaleceu para eu mesma vender os meus cursos, eu mesma me comunicar, tipo assim, né? sim, sim, até porque quando a gente trabalha nessa área, porque eu também sou mulher de negócios, né? Eu também sou empreendedora, eu também conheço técnicas de vendas, até porque para você realizar a cobrança, você tem que passar pela venda. Isso é um Sim, fato, e é aí que você desenvolve, né? Mas o que eu digo para você, né, que se nesse momento eu tivesse, naquele período, o Access como ferramenta, o negócio seria totalmente diferente, sabe? ah, Eu teria muito mais facilidade. Por quê? Porque o Access ensina a gente a se empoderar, sim. né? A gente a perceber coisas que para o negócio é importante, como a leveza de fazer alguma coisa, perceber aprender sobre habilidades. Eu falo muito isso para as pessoas não olham as suas habilidades, né? E isso está ali, tem várias técnicas que a gente pode usar para fazer esse desenvolvimento, e assim, pode ser fácil. Você, Eu levava demais, assim, para dentro do banco, né? Por exemplo, eu ensinava os meus funcionários a fazer as perguntas para vendas, né? sim, Ensinava eles a se empoderar, tipo assim,
liberar as crenças que eles tinham em relação ao produto, em relação à venda. Eu deixava mais Barreiras, né? leve, sabe? As barreiras, né? Sobre, às vezes as pessoas vão por necessidade para uma área profissional que não é a sua habilidade, tá? Sim, Então, elas têm um determinado resultado. Isso a gente já sabe. Mas o que você pode, né, desenvolver mais a partir do momento que você faz aquilo que você gosta. É lógico que você nem eu, a gente começou trabalhando com aquilo que a gente gostava, sim, mas a gente desenvolveu isso e eu tenho clareza que no nosso caminho, muitas das coisas que a gente faz hoje que gosta, a gente já trazia isso, né? Desenvolvendo total, com total, total assim, facilidade. trazia dentro, tipo assim, as minhas reuniões, eu falava, eu ensinava as perguntas, eu, Uhum. tipo assim, só que assim, ficava uma coisa assim, um passava mal, eu tava lá no MTVC, sabe assim, ah, acontecia tal coisa, eu tava lá facilitando as Sim. entidades no banco, entendeu? Então, assim, eu usava todas as Claro, é ferramentas, assim, é aquilo, né? né? A gente estava falando aqui quando a gente estava conversando. Eu realmente tenho essa habilidade com entidade desde 5 anos de idade. Então, Foi minha primeira conversa assim para muitas pessoas por muito tempo foi loucura. sim, Hoje é uma tremenda habilidade. Eu, quando faço um atendimento, eu percebo que tem ali alguém ou alguma energia, independente de ser um ser, né, sim, que não tem mais um corpo. Eu tenho total facilidade de olhar a estratégia, eu tenho facilidade, mas aquilo, e é tudo permissão. sim, Não posso interferir no campo do outro, mas eu tenho a minha percepção e, assim, hoje, cada vez mais, que era uma grande habilidade minha desde pequena, que eu não utilizava por medo, primeiro, depois achando que era um erro. Hoje não. Hoje eu sim. tenho total facilidade. Você Às vezes estou lembra? dentro de uma. Tipo assim, imagina eu dentro de um banco, né? O quanto de entidade que tem na época da pandemia, né? Tipo assim, eu fiquei na Sim, linha de frente na pandemia. Então, assim, enquanto todo mundo tava lá trancado, a gente tava trabalhando com a porta sim, aberta e recebendo as pessoas. sim. Então, assim, imagina o quanto a ferramenta contribuiu. Então, assim, a gente inclui. E depois que eu fiz a minha transição, o que eu Uhum, senti? Foi em maio, tá? É bem recente. Eu fui mandada embora em maio. Eu não sim. senti essa mudança brusca porque eu estava tão certa do que Do já que tinha você acontecendo. sabe, né? O seu saber É, sobre alguma coisa. Você às exato. vezes Então, insiste em no estar num primeiro lugar dia, no primeiro dia eu onde achei você meio não é estranho. feliz, onde o seu dinheiro não funciona, mas É, por medo, né? Mas você pode fazer isso com tranquilidade? Pode. É aquilo que eu estava te falando, por exemplo. Eu atendo advogados, eu atendo juízes, eu atendo pessoas que, sim, justamente com a habilidade do TTE, do Talk to the Angels. Tá? Então vamos lá. E eu fiz um atendimento, é porque além disso eu também trabalho com astrologia, mas eu trabalho com astrologia de uma maneira diferente. Né? tá, A gente encontra lá implantes distratores, a gente encontra habilidades, a gente. Tudo de uma realidade, mas que a gente pode transformar aquilo tudo, tá? Com total facilidade. E aí eu fiz o atendimento da menina e aí a gente chegou nos processos. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira? Eu quero que você me dê o seu processo mais difícil, né? E esse processo tinha 18 anos. sim. Eu vou te falar o que era. Um inventário. Aham. Nós facilitamos, fizemos os procedimentos dentro da ferramenta, tá? Eu estava até com a Cíntia no Guarujá semana passada. No meio do atendimento, ela falou, Denise, eu estou muito feliz e eu vou estudar mais sobre isso. Nós facilitamos o processo e o processo se resolveu naquela semana. Uau, né? E o que mais? Assim, a gente vai tendo constatações, né? E dentro de evidências não existe contestação. Sim, Assim, é tão leve quando você está dentro daquilo que você gosta e que você pode mudar sua realidade com total facilidade. As pessoas entram em barreira, entram em ponto de vista, entram em julgamento com relação às escolhas para mudar, sim. né? Assim, a gente pode fazer isso de uma forma que seja construído para você ter como foi com você. Foi muito fácil. Mas assim, no início quando eu entrei no Axis, assim, eu me empolguei, no primeiro ano eu virei facilitadora, né? Só que Sim. como a gente Uhum. sabe que no início a gente não conecta com facilidade, que a gente vai fazer classe com ou a gente vai criar classe que não vai criar, enfim, né? Aquela coisa. Sim. Não que até hoje não seja assim, mas assim, hoje é mais facilidade.
porque já tô mais com mais bagagem. Sim. E aí eu tive uma repulsa do banco. Eu falei, não quero mais ficar aqui, eu quero sair. Daí eu fui pra terapia. E aí minha terapeuta falou assim, Tá. Elô, você é uma pessoa super dinâmica. Você lidera Sim. pessoas, você conversa com pessoas. Você acha que você vai conseguir ficar dentro de uma salinha e atender, sei lá, 10 pessoas por dia para você, sei lá, ganhar o que você ganha no banco? Você acha que vai ser leve isso para você? Você não para no banco, dinâmica, e aí você fica parada Uhum. lá nas barras. Daí eu falei, nossa, acho que não, acho que eu não gostaria de fazer isso. E aí foi o ponto que eu falei assim, não, eu não gostaria de ficar fazendo a barras, eu gostaria de dar as classes, Sim. porque é dinâmico, eu vou conhecer um monte de gente, eu Mas vou olha, viajar, mas olha a sabe? contribuição para a sua escolha, né? Você vai conseguindo, começando a ajustar. E outro ponto interessante que você falou é sobre o a quem pertence isso, né? Sim. Porque você falou assim, Dê, eu estava dentro do banco, eu não conseguia mais estar dentro daquela instituição. Além de todo o processo da gente realmente fazer uma escolha diferente da nossa realidade, né? Quando a gente vai descobrindo realmente quem a gente é, a potência que a gente tem, que é a capacidade que a gente tem de criação, que eu acho que é o que tem que se desenvolver nessa transição, exatamente o que você está falando, é a condição, né, de você perceber também a energia que é do outro. Quantas pessoas estão dentro de bancos que estão insatisfeitas Muitas. com relação. Então, você vai, alinha e concorda, entra na Só que ninguém conta, eletromagnetização. viu, Dê? O que que acontece? O que eu percebo? Porque depois os Uhum. meus amigos vinham para atendimento, continuam vindo, né? Sim. Eles querem, ah, eu quero mais o banco, porque o banco é isso, porque o banco é aquilo, que não sei. Mas eles não movimentam para se conhecer a ponto de saber o que que eles Olha, gostam de fazer, uma sabe? das técnicas que eu desenvolvi foi essa, justamente tocar na pessoa no autoconhecimento, tá? Dentro da área profissional, assim, eu costumo brincar com o seguinte: para a gente chegar a um CNPJ feliz, a gente tem que ter o CPF digno, maravilhoso, com total facilidade, felicidade, liberdade, alegria, tá? Mas isso requer você realmente trilhar um caminho do autoconhecimento. Ser, saber, perceber e receber. Né? Não eu ouvi de muitas pessoas, quando eu comecei com o Access, que era um trabalho que era para enganar as pessoas, que era, muitas vezes, olha, e assim, e eu tenho total consciência da minha honra como ser. E naquele momento, assim, eu tinha tanta clareza do que o Axis representava para mim, né? De como isso poderia realmente transformar a vida das pessoas, né? E assim, eu gosto, as pessoas falam, ah, Denise, você não quer ser SF? A minha, eu tenho interesse no conhecimento, nas Uhum. ferramentas, em tudo. Mas eu gosto de estar na área do negócio. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar com as pessoas, fazendo desenvolvimento de pessoas, que foi uma coisa que eu fiz na minha vida inteira. Mas é no E serve backstage, né? Você curte Oi? esse. Não é recente, é uma coisa que eu fiz a vida inteira, mas que com o Axis se tornou muito mais fácil para mim. E assim, com relação à estratégia, a planejamento, né, Adoro. a desenvolvimento de equipe, porque as equipes têm que ser desenvolvidas, Sim. sabe? Porque assim como a gente faz a gestão dentro da área comercial de um banco, de tudo, o nosso trabalho é assim, cada um no seu lugar. Eu realmente tenho essa condição. Alguém está falando aqui. Oi, gente. Maria Mello, massoterapeuta, querida. Ah, não sei quem é, não, mas um beijo. Então, pode ser você também, Heloísa. Então, a gente pode desenvolver isso, por exemplo, quando você descobre a sua habilidade para a transição de carreira, né? O que, é que eu posso fazer além? Porque É. é simplesmente desenvolver possibilidades. Porque se fosse Simples. para o atendimento, eu ia ficar infeliz, entendeu? Porque eu não ia querer ficar numa sala o dia inteiro atendendo. Depende. Se você faz, eu vou te dar uma outra opção de possibilidade. Uhum. Se você tem perfil de treinamento, onde você fala para grupos. Sim. Então, a gente pode fazer esse desenvolvimento da transição de carreira para grupos, né? Que possibilidades existem para a gente realizar, né? Então, você olha, eu tenho uma Mas, outra maneira, eu tenho uma outra olha, maneira de olhar, assim, quando a gente desenvolve análise de perfil dentro de recursos humanos, é com muita facilidade que você olha para uma pessoa e vê habilidades que ela mesma não enxerga, eu sou sabe? comunicadora, sou comunicadora.
na, Sim, eu dentro da, naquele, dentro é, daquela análise comportamental. eu já vou falar para você dentro de negócio feito diferente. Eu não consigo mais falar já como eu já passei para recursos humanoides. Eu não sou mais recursos humanos. Porque assim, você tem lá a pessoa que cria, porque pô, criar cada um cria dentro da sua habilidade, Sim, né? Por exemplo, tem uma pezinha na minha equipe que ela pega os flyers, ela imagina cada coisa ela lida, assim, que eu jamais saberia mexer com o mouse naquilo. Não é minha praia, né? sim, Mas assim, me bota para falar com as pessoas, eu tô ali. Então eu gosto de movimentar, eu gosto de me conectar, eu gosto de para criar estratégia e planejamento, sim. sabe? Como vai fazer, o que vai fazer. E assim, se você me der um alvo, acabou. Fico mais feliz ainda. Eu gosto disso, né? Mas assim, tem outras pessoas que não gostam da parte da venda, certo? Não. E assim, e Mas ela tinha gente que chegava no banco, era contratado, e chegava e falava assim, ah, mas eu não gosto de vender, mas o que que você tá fazendo aqui então? Porra, tipo, porque aqui é venda, é comercial. mas você Porque as pessoas sabe têm que aquela presunção que banco, sei lá, você vai ficar no computador, não sei o que eles pensam, entendeu? É só venda. Tipo, sim, e assim, realmente tem muitas. O que a gente mais escuta é o seguinte: eu não tenho perfil para venda, é tá? verdade. Não tem mesmo, né? Ou o que você acha que você não tem perfil é para o alvo, para a meta, trabalhar sob pressão, é outra forma, Tem gente que né? não Mas se você tem uma dá bem, né? mas se você tem uma liderança e um desenvolvimento da equipe para alcançar resultado, é outra história. Sim. Sabe? Simples, as pessoas gostam. Por exemplo, eu peguei um outro caso, que ela, inclusive, hoje é da nossa equipe, que ela era enfermeira, né? E aí ela veio justamente nesse ponto de ruptura que você teve com o banco. Eu falei, vamos estudar sobre você. Aí fiz a análise de perfil dela, né, dentro do que eu trabalho com astrologia. Eu falei, olha, você tem uma tremenda condição de administração Sim. e você tem também a condição de negócio, mas é um negócio que não é um negócio como eu, que ela tem uma coisa para site, ela se comunica de uma outra forma, mas que não deixa de ser o comércio, com Sim. outro tipo de estratégia, mas ela está Comercial, né? atrás. Exatamente, comercial, né? E assim, tem que ter um match, tem que ter uma ligação ali que você liga a chave e aquilo vira para as pessoas, Eu né? hoje eu vejo assim, eu gosto de atender online, gosto de atender pessoal, entendeu? Mas Sim. assim, se me colocar o dia todo para um atendimento, eu já vou achar pesado, entendeu? Por conta do dinamismo. Sei, não. Eu já tenho essa parte de ter, por incrível que pareça, por mais agitada que eu seja, assim, eu faço muitas coisas ao mesmo Sim, tempo, tá? Eu estou falando com a equipe, eu estou desenvolvendo estratégia, eu tô falando com as pessoas de negociação das classes, eu estou falando com o Maurício, eu estou falando com a Cíntia, e às vezes eu estou falando porque com as você meninas. cuida do negócio do Maurício, da Cintia, e você tem mais sua empresa, né? É, É isso, né? exatamente. Sim, e estou escolhendo mais. Eu tenho vontade de fazer desenvolvimento de equipes. Legal. Eu acho isso para dentro de empresas. O desenho Dentro do que. tem a Ana Laura perguntando aqui para você, como praticante tem outra possibilidade além de fazer atendimento? Olha, depende daquilo com que você trabalhava anteriormente, né? É de Barras, ela tá perguntando aqui. Ela é Pergunta praticante. se ela quer entrar na live para ela conversar com a gente. Convida ela aí. Quer conversar com a gente, Ana Laura? Deixa eu ver. Vamos ver se ela aceita. Ana Laura. É, Vamos ver se ela aceita. Às vezes, né, não tá preparada, mas. sim. Ana Laura, se você quiser aceitar, eu já mandei o convite, é só você aceitar para vir conversar com a gente aqui. E a Dezinha já faz uma consultoria para você. Porque é gostar de falar disso mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que acreditar naquele trabalho que ela está fazendo, Sim. tá? Segunda coisa muito interessante é estudar o seu manual de barras. Olha lá, ela entrou. Ana Incrível. Laura, Oi, seja boa bem-vinda. noite. Não Boa estava noite. preparado, não, mas a gente vai Nada, indo. não existe isso, nada por acaso.
Cadê você? Tá conseguindo, ela tá conseguindo Ah, ela, entrar? Não, ouvir? ela já entrou, né? Você tá vendo? Não. Ela já Olha, entrou. eu vou falando com você, Ana Laura, e você, qualquer coisa, faz a pergunta, tá? Tá bom. Qual é o seu nível de conhecimento com relação a barras? Ó, na verdade, eu já fiz as 3 classes e Sim, eu estou rumo a facilitadora. Eu ainda não pedi a minha tá, licença, mas eu sempre procuro estar ali tá bom. fazendo workshop, o que eu consegui fazer ali, porque é mais a parte do dinheiro que eu não consegui ainda, no meu ponto de vista, assim, para estar sendo facilitadora. Então, já estou em Já tem a busca licença. dessa outra possibilidade. Sim, já Deixa eu, tenho, já. O deixa, pré-requisito eu já tenho. tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era a sua profissão antes de você escolher ser praticante de barras? Eu já fui atendente de caixa e aqui eu moro em uma cidade turística, então é mais essa Sim. parte de hoteleira. Beleza. Você já ofereceu dentro dos hotéis a possibilidade de barras? Ainda não. O que mais é Sim. possível? Primeiro, o que mais é possível, né? É você montar Primeiro, como é que as pessoas conhecem seu trabalho na cidade? Você aplica barras em algum lugar? Como é que você Então, fala? essa é uma das minhas maiores dificuldades, na divulgação. Eu Sim, faço parte de um projeto aqui, eu faço sessões gratuitas e agora recentemente eu aluguei uma sala para mim poder fazer intensificar mais nesses atendimentos, porque antes eu atendia em casa, então era um ou outro atendimento só. sim. Aí agora que eu aluguei esse espaço, a minha intenção é de divulgar, e é dentro de um estúdio de Tá, Pilates. Então, melhor. Olha só que coisa primeiramente, maravilhosa, né? Primeiro, é interessante que você crie eventos dentro do estúdio, oferecendo às pessoas para conhecer o seu trabalho. Você pode fazer uma degustação, né? De cobrando R$ 50, R$ 30, lá o que você acha que seja. Você vai para a pergunta e eu estou te dando ideias dentro de estratégia, dentro daquilo que você está falando comigo, que é o seu trabalho, tá? Você já fez já fez esse trabalho com as pessoas que fazem Pilates? eu fiz um coisinha assim, um papelzinho para divulgação, dei um brindezinho para elas e dei um desconto e pedi para as meninas do Pilates entregar. Por enquanto teve um retorno. O Tá, assim, restante, mas ainda eu percebo que é um pouco dessa parte, porque aqui o pessoal não conhece as bases, não sabe o que é. sim. Você consegue fazer workshop? Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Tá, beleza. Mas Você deixa eu te fazer uma assim, pergunta. Eu, como praticante, posso fazer ou eu não iria usar alguma coisa de Axis? Seria alguma outra coisa? olha, eu acho interessante a gente perguntar isso ao suporte, mas eu acredito que você possa falar da ferramenta como praticante. Você não pode falar como facilitadora, tá? Mas depois você pode me chamar no privado que eu te passo o e-mail O do suporte e-mail. para você fazer essa pergunta, né? Mas assim, e com relação ao que você fez das 3 classes, né? Como é que está o seu conhecimento? Você está estudando, você está fazendo perguntas, você está fazendo a prática do Axis? Sim, sim, costumo fazer praticamente todos os dias, sim. O mantra, quando eu acordo, faço perguntas, essa parte assim de estar na conexão com as ferramentas de Axis, eu acredito que sim. Tá, você já fez algumas modificações desde o momento que você começou a trabalhar com Axis. Sim, sim. Uma coisa importante, né, é a gente saber que aquilo que eu estava falando com a Heloísa ainda há pouco, com relação a ser conector, a ser movimentador, a ser criador, né, você pode ter todas essas habilidades, sim, Sim. mas é importante que você tenha, que você faça um trabalho de desenvolvimento com uma equipe. Denise, eu não tenho como fazer isso agora, com relação à grana, ainda não estou conseguindo ter uma equipe para fazer esse desenvolvimento. É aquilo que eu te falei. A Cintia começou dentro do Axis e o Maurício, estou dando exemplo deles, tá? Cobrando R$ 50 dentro da. Ela fala muito isso nas lives e o Maurício também. R$ 50 dentro do shopping, tá? Só tem você de praticante de barras na sua cidade? Não, tem bastante. Sim, é cidade pequena, mas eu acredito que tenha bastante, sim. Que Onde faz você é? atendimento, se eu não me engano, umas 5. Oi? Da onde que você é? De Olímpia, interior de São Ah, Paulo. legal. Uhum. Tá? Você pode fazer um trabalho com relação a, a
trabalhos em parques, assim como a Tatá fez, né? Barras de parque, fazer eventos para que isso fique conhecido na cidade. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa é com relação às suas habilidades, porque você está fechando a possibilidade só dentro de barras. Que coisas, que criações você pode realizar de possibilidades que você não está acessando, que você pode criar. Você não está fechada só dentro de barras, né? Uma das coisas que acontece com relação a Luiz até falou no início, né? Com relação à ruptura, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, assim, são escolhas. Sim. Que pessoas que podem se conectar com você com total facilidade para que você tenha os clientes para fazer barras. Dentro do estúdio que você trabalha, o que pode ser contribuição para você ter clientes? Você só tem o estúdio ou você pode ter outros lugares, como a gente falou ainda há pouco com relação ao hotel. Tipo, são dias, Tá? entendeu, Laura? Você de repente atende um dia num lugar, um dia no outro, para você criar mais conexões, né? Por exemplo, se você falou que é uma cidade turística, né? Sim. Tá. Como é que funciona isso? O que eu não conheço, tá? Desculpe pela ignorância, de ignorar. Não, O que é famoso lá é o parque aquático, não é isso, Laura? Isso, exatamente. Tem Tem um uma parque aquático. aluna que é do administrativo lá do parque aquático, a Michelle. Ó, que legal. Ah, a Michelle, conheço ela. Ela fez esse livro. Verdade, ela já comentou. Isso, sim. tá? Tem um parque aquático aqui, na verdade tem dois. Um é o Termo dos Laranjais, que é, se eu não me engano, acho que é o primeiro da América Latina, de parque aquático, e tem o outro também que é o Hot Beach. Praticamente tudo que gira aqui é em torno desses parques aquáticos. Isso, mas tem a rede hoteleira, é bem, bem forte nessa parte assim, do turismo. Sim, é um lugar que você pode. Eu já fui a vários lugares viajando que tem as áreas lá de massagem, de barras, assim, isso existe, é uma possibilidade, sabe? De repente você conhece alguém dentro dos hotéis, eu não sei se você conhece ou não, onde você possa. Minha aluna que já tem barras, facelift, processo corporal, e dentro do hotel. Dentro do hotel. Existe essa possibilidade. Né? Você não está perguntando aqui à toa, a gente não chegou ao hotel à toa, ou seja, existem as possibilidades. Tá? O que você percebe que te para? Fala para mim. Eu acho que é essa parte da divulgação, o principal. Olha, o que você não pode confundir é uma coisa. É a sua energia que cria, não é a de quem divulga. É energia, sabe? Sim. É diferente. É você estar conectada com o seu negócio para que ele flua. Sim. Não é? E tudo vai se formando a partir disso. Volto a falar das escolhas. Muitas pessoas vêm falar de transição de carreira para mim e às vezes existe uma condição da responsabilidade, né? Se a gente sai de um lugar para dar um resultado, porque isso é uma coisa que incomoda e a gente não quer trabalhar daquela maneira, a gente quer ser livre e criar o que é nosso, tá? A gente tem que ter a clareza de que a responsabilidade da criação é nossa. São as nossas escolhas, porque tudo acontece a partir do momento que você realmente está escolhendo. Tá? E quando você falou para mim, desculpa eu estar falando se você não concordar comigo, é um interessante ponto de vista meu e também um pouquinho de percepção, tá? Com relação a você querer que alguém traga o resultado para você. Porque quando a gente não tem, a gente faz, a gente divulga, a gente cria, a gente dá um jeito daquilo funcionar, sabe? Assim, o que está faltando? O que tem de possibilidade para você perceber, estudar, para fazer acontecer? Né? O que está certo sobre isso aqui que eu não estou percebendo? É uma pergunta maravilhosa, né? Mas a gente tem que estar ligada com a energia que está à nossa volta, que traz a informação para a gente, trazendo a consciência daquilo ali. Eu quero trazer uma contribuição. Essa semana eu dei um workshop de vendas, né? Que foi bem legal.
e isso é papo de vendedor, e eu, assim, liberei realmente as crenças das pessoas em relação a vender, em relação a se comunicar. E aí eu falei assim, eu vou fazer o teste. Eu vou falar com pelo menos 50 pessoas, sei lá, entre convite, áudio, sei lá, eu vou divulgar esse workshop e vamos ver o que vai acontecer. Eu tive 20 pessoas no workshop. Então, assim, É quanto sobre mais isso. de falar, mais pessoas você pode trazer. E às vezes o ponto de vista de quem é o ponto de vista seu, que não comunicou, que não falou, Assim, entendeu? vamos lá. E aí é Por isso. mais, por mais que eu exerça um trabalho de criação, de movimentação, de conexão, que engloba tudo que a gente sabe que tem que fazer, mas a energia do negócio é deles. Não é, Mas a minha, ela quando eu vai. não tô, quando eu não tô com energia, as coisas não se criam, sabe? Não, Nunca não, cria. não adianta. Porque, por Não exemplo, adianta. eu acabei de chegar de Portugal, daí eu tava com a agenda aqui em Limeira, então eu não consegui me conectar Uhum. com as criações, tal, tal, tal. Então, assim, o que aconteceu hoje que foi o facelift foi uma menina que eu combinei, porque eu não fui a energia que foi lá, falou com as pessoas, convidou, nanana. Quando eu Sim, faço isso, eu consigo muito mais. Mas tem hora eu que a gente sei. tá cansada, entendeu? Funciona assim, mas assim, daqui a pouco você vai ter um momento que você não vai estar podendo mais fazer isso dessa forma. Você vai ter que estar com a A energia equipe, ali né? e com a equipe trabalhando com Eu você, estou porque senão você não pedindo, dá. estou pedindo por isso. Pessoas para contribuir para o meu negócio. É sobre isso, né? Tá escutando, Ana Luísa? É Ana Pode- Laura. Podemos Você percebe conversar. como é que funciona? Você tá vendo? Ela já tá falando para você que ela quer ser da sua Não, equipe. lá. Percebe? E é assim que funciona, né? Quem sabe? Aquilo que eu estava falando da pessoa que está trabalhando comigo agora, né? E aí ela não acreditava na transição de carreira, achava que não era possível, tá? E assim, se você vê quantos mágicos e milagres aconteceram nesse período, não tem um ano. Como a vida dela se transformou, como ela conseguiu modificar as coisas dentro do outro trabalho dela, porque ela é concursada, Sim. tá? E foi tudo se acomodando e a coisa está criando, ela está feliz. O mais importante é isso, é a gente estar feliz com aquilo que a gente está fazendo. É lógico que pode ter um momento que a gente não está fazendo exatamente aquilo que a gente gosta, É. tá? Vai ficar Mas se pesado, né? aquilo é simples, se aquilo que você está fazendo te deixa infeliz, você perde o dinheiro. Acabou. É fato. O dinheiro não funciona, porque o dinheiro só funciona a partir do momento que tem alegria e liberdade, né? Dei, você percebe que às vezes é o espaço também, tipo assim, vamos supor aqui, a Ana Laura tá atendendo nesse espaço do Pilates aí. E aí ela percebe que ela tá tentando, tá conectando, mas o negócio não tá abrindo energia. É a gente perceber também se a nossa energia não tá sendo requerida em outro lugar, né? Sim, é aquilo que eu falo. Você toca num ponto que eu não posso deixar de falar do Toque do Uhum. Tientes. Eu não posso deixar de falar sobre Conversando com Entidades, que é uma classe que eu acho que as pessoas tinham que realmente Como olhar para o facilitador, valor vai crescer dela com relação também. àquilo que você pode modificar com relação à energia. Porque o espaço tem uma energia, o negócio tem uma energia, o relacionamento tem uma energia. Tudo se torna uma entidade, né? Então, quando você começa a trabalhar com uma ferramenta como o Talk to Clientes, que você consegue ver, ter a visão macro de tudo que está à sua volta com relação à energia, a coisa modifica, você trabalha e começa a ver com mais facilidade. Simples assim. Sim. Simples assim. É o que eu falei. Eu tinha habilidade de conversar com entidade desde 5 anos de idade, tá? Hoje eu fiz um workshop, está gravado, tá? A gente estava falando sobre habilidade com entidades. E a gente começou a falar. Daqui a pouco eu escutei uma informação. Existe uma pessoa nesse workshop que trabalha na equipe de Maria. Eu falei, olha, eu tenho total clareza das coisas que eu escuto. Então, existe uma pessoa que, sim, a pessoa vai, levanta a mãozinha. Eu escuto a informação. Essa pessoa tem um quadro pintado à mão, não, pintado, peraí, com rosas. E aí eu vi o quadro na minha frente. Descrevi o quadro. Daqui a pouco a menina aparece com um quadro assim. Esse quadro foi Uau. psicografado para mim. Aí eu digo para você, qual o presente que nós recebemos ali? Para a gente ter clareza das nossas habilidades com entidades, tá? Total. Muitas vezes você vai para dentro de um, por exemplo, a gente hoje está no Airbnb trabalhando, assim, já está lá embaixo dando fundamento, e
mas a gente entra no local, a gente facilita entidades, a gente limpa, a gente pergunta se vai ser contribuição e aparece para a gente com total facilidade. É isso, Ana Laura, isso já são ferramentas mais avançadas. Assim, as pessoas esquecem que o Gary canalizou barras, sabe? E vamos prestar atenção nisso, gente. Talvez a gente traga a É uma informação legal você pensar, Ana Laura, porque, assim, agora que você vai se tornar facilitadora, você vai ver o quanto é importante. Eu fui agora na classe em Portugal, chegou lá, o que que era? Antes de ser o lugar que eu ia fazer a classe, ali era um prostíbulo, era uma casa de massagem. Então, o quanto era importante eu estar ligada com as entidades de álcool, drogas, enfim, senão o negócio não ia rolar. Até É verdade. copo caiu. Eu fiz o É verdade. limpeza de casa. Ah, legal. É muito interessante. Eu hoje trabalho atendendo advogado, juiz, tudo com um processo, Aí você pode com lugares que você tipo, vai atender, né? Ou a sua classe. não é só isso. Tudo que, por exemplo, o lugar que você trabalha, você disse que abriu um consultório, Uma sala dentro de um estúdio. Isso. uma sala dentro de um estúdio, tá? Você fez as perguntas antes de contratar, de dialogar? Sim, porque eu estava em dúvida entre 3 locais. Aí foi através das perguntas que eu acabei decidindo desse. Sim. Ficou mais leve dos 3. Vamos lá. Peraí, acho que Não, eu posso ter que analisar isso. não, é porque é muito fácil perceber quando você fala e ir no lugar, ao lugar, tá? Mas isso não é coisa para a gente tratar assim. Mas, olha, eu acho interessante, já que você tem limpeza de casa, você fazer o processo, né? Que você já sabe como funciona, para o local, para o seu negócio, para os seus clientes que podem chegar para você com total facilidade, né? Tá sempre pedindo. A gente, quem é? Luísa? É a Luísa que está falando que está escolhendo isso também? Na verdade, a Luísa ela fez a terceira classe de barras comigo lá em Portugal e agora ela está na mesma situação. Ela vai pagar a certificação dela para virar facilitadora. Então, por isso que ela falou que está na mesma que você. Que legal. Parabéns pela escolha, né? De ser facilitadora é uma grande contribuição para o universo. Mas assim, e fazendo as perguntas para você chegar a consciências que te tragam facilidade. É como se você tivesse um ponto de vista com relação à cidade. Foi isso que eu percebi. Me conta para mim, Ana Laura. Estou mudando isso. Esses tempos atrás eu até estava A pensando. cidade virou para mim e falou assim: ela não acredita em mim. Como pode melhorar? Olha, tipo, você bateu um papo com a cidade, Ana Laura. Ana Laura. Eu estava até pensando, eu recebi um convite para ir atender numa cidade vizinha, eu estava até considerando isso, mas aí eu falei, não, peraí, deixa eu tentar aqui primeiro. Então tá Eu acho começando que a mudar um pouquinho esse ponto de você pode vista. usar todas as possibilidades, inclusive atender. Você vê que a gente vive no mundo. A gente que é do Axis, normalmente a gente não para num lugar só, né? A Cris colocou, e se não for em um lugar daí? Olha lá, perguntou acho para você. Exatamente, Cris. Cris é uma amiga querida, né, que a gente já faz um trabalho há mais de um ano juntas, e assim, um ser incrível, percebendo cada vez mais que é uma grande habilidade dela, né, o que mais ela pode considerar a partir disso aí. Exatamente. A pergunta é sobre isso. E se for além disso, sabe? E você está se restringindo, né? Mas assim, a gente não pode ter julgamento. Eu acho que é muito interessante, porque a gente escolhe a transição de carreira, mas a gente entra com algumas coisas, por exemplo, com medo, que é o implante de extrator da consciência. Sim. Então, se você entra com medo, com a dúvida, com a culpa, né, de fazer essas escolhas, o que que acontece? Se torna mais difícil você conseguir realizar. Aí Eu hoje hoje é estava 100% Axis ou você tem uma outra atividade? Você só trabalha com isso ou você trabalha com outra coisa também? Então, eu estava, aí eu acabei saindo e decidi focar mais em artes. Eu tenho outras 2 técnicas também,
Mas assim, meu intuito é mais no Axis, só que eu, para falar a verdade, eu tô assim, daquela situação que é agora ou não é, para poder ir para outro local. O meu intuito é outro local, sim, poder Sim. voltar, porque eu não queria voltar para o setor hoteleiro, e sim focar mais nessa área do Que Axis e seguir como facilitador. possibilidade você tem no setor hoteleiro que você está desconsiderando? Incluindo. Fala. E se você pudesse pegar todos os seus contatos e transformar isso em leads assim maravilhosos, né? O que você Exatamente. O que aconteceu? Eu estou no leve e no pesado. Então, algumas coisas que você está falando. Primeiro, a cidade deu esse toque, né? De você estar achando que não tem possibilidades nela. Segundo, quando você falou do hotel, eu percebi, não só do hotel, tá? Senhora, Dani Stream, não sei quem. Vamos lá. O que eu estou falando para você é o seguinte: olha o peso, né, que tem com relação ao hotel, olha o peso que tem com relação a ter que dar certo no Axis, olha o peso com relação à cidade, sabe? E tem. assim, tem que ter uma transformação de facilidade. E não tem que ser só com ser praticante e ser facilitadora. Não trabalho só como facilitadora. Não. Não pode excluir, né? Não pode excluir, né? E nem concluir nada. É. É sobre isso. Então, assim, que possibilidades eu tenho que eu não estou percebendo? E assim, mas é fazer a pergunta várias vezes ao dia, sabe? Sabe, sim, senhora, já fui host do Maurício, senhora. A Dani é Caramba. de representante, Denise. A Dani. Ah, sei sim. Como é que tá? Tudo bem, querida? Né? Então, Ana, é sobre isso, sabe? Consulte o manual. Eu acho uma coisa muito legal quando você abre o manual para usar uma ferramenta, quando para você desenvolver a sua situação, sabe? É legal. Eu não sei o que você acha, Luísa, com relação se você tem essa prática também. Sim, com certeza. E também, assim, acho que a escuta terapêutica é uma coisa que você pode fazer também, né? Porque, assim, hoje, com as ferramentas do Axis, você pode facilitar as pessoas, né? Você não pode facilitar classes ainda, porque você não pagou a sua licença. Mas facilitar pessoas é diferente da pessoa chegar e só fazer as barras. Então, é uma possibilidade de atendimento diferente para você também. Assim, e eu volto a falar de uma coisa muito importante com relação à escolha. Eu não sei se as pessoas que estão aqui já conhecem, né, a minha história com o Axis. Eu tive um ponto de ruptura em 2016. O último trabalho que eu fiz, eu fui consultora eu fui da Copa e fui da Olimpíada também. E eu falei, cara, eu não escolho mais isso para mim, não com relação ao trabalho, eu gostava até de fazer, mas com relação a estar presa, a não poder fazer tudo que eu gostava, e também ao Rio, que eu moro na região dos Lagos hoje. E Aham. eu olhei uma frase no Facebook: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, sabe? E o que aconteceu? Eu escolhi mesmo. Eu olhei para aquilo e falei, eu escolho isso para minha vida. Eu não conhecia o Access, eu não sabia o que era o Access. Aí uma amiga perguntou, falou assim, você já fez barras? Eu estava fazendo um curso de Teta Healer na época. Eu falei, não. E aí eu conheci o Axis, isso foi em dezembro. Em janeiro, eu me tornei facilitadora. Eu fiz as 3 classes seguidas, porque eu já tinha a base de treinamento, então fazer como facilitadora era fácil para mim. Eu já era mestre em reiki, já mexia com terapia, Aham. fora a minha condição profissional de gerente no mercado. E aí, o que aconteceu? Eu fui e falei, eu escolho fazer o fundamento. Eu não tinha grana na época para pagar. Eu sei que eu consegui fazer isso. Foi quando eu fiz o meu primeiro fundamento com a Cintia, com o Maurício. E eu trabalhava com uma sociedade em Araruama. E eu fiquei. O Maurício pegou o manual no final e falou assim para mim: estuda isso aqui, tá? Peguei o manual, botei debaixo, e eu realmente, esses 8 meses antes de fazer o primeiro trabalho de host com eles, eu estudava, eu atendia, era aquela base ali, né? Eu começava a sacar as conexões do que estava acontecendo com as pessoas e com a ferramenta que tinha. Então era muito fácil Sim. fazer essa conexão. E aí
eu falei para o Maurício, falei, ó, Maurício, eu não estou mais nessa sociedade, tudo, o Maurício virou para mim e falou assim, você quer trabalhar de host no Rio? Luísa, foi assim, só mágica. A partir dali, daquele momento, e assim, Pronto. eu fiz uma turma com maior facilidade, 18 Olha, pessoas, a Cintia alugou o triplex em Copacabana em dólar, sem saber que era em dólar, e foi assim, aquela coisa, aí o Maurício falou, não, segue a energia, Cíntia, e eles foram para a classe, e a gente fez o trabalho, e eu, como sou dinâmica com relação à organização, e planilha, eu tenho essa facilidade de conectar as pessoas, falar com todo mundo, porque eu fiz isso a vida inteira no meu trabalho, sabe? Eu sempre tive isso. E eu só que eu não percebia que era uma habilidade. Para mim, era só aquilo. Sim. E ali a gente fez o primeiro trabalho. A Cintia já tinha me escolhido Conversando com Dinheiro 27. Ela chama uma pessoa para ser contribuição para ela na administração. Eu, ó, estava fazendo um negócio no Rio, nem saquei. Aí ela foi, me ligou, falou: Dê, você não quer trabalhar comigo? E assim foi. Nunca teve, faz isso ou faz aquilo. Nunca existiu uma forma, estrutura, significância dentro do nosso trabalho, sim. sabe? E a gente foi seguindo a energia, seguindo a energia, seguindo a energia, seguindo a energia, e a gente está sempre indo para a energia, a gente está sempre. Trabalha com eles, né, Lívia? 6 Anos. anos. Uhum. 6 anos. Aí a gente formou equipe, né? A gente tem a Fezinha, a gente tem a Carol, a gente tem a Simone, a gente tem a André Machado, tem a Débora, tem a Lala, né? E cada um dentro do seu segmento, e eu contribuo com todo mundo. Elas são maravilhosas comigo, e a coordenação, e faz isso. É isso, Ah, que legal. né? E assim, eles super me estimulam a estar aqui conversando com vocês, a estar fazendo workshop. É um prazer, tá? O Maurício fica feliz da vida quando eu dou uma classe de barras. Sim. E assim, mas é isso, a gente está disposto, tá, a ser a contribuição que a gente veio no mundo. Não ter medo Sim. de mudar, sabe? Eu tenho um amigo que ele fala muito assim para mim, é tão fácil quando você fala. Uhum. Mas por quê? Porque a gente tem que ser a facilidade, alegria e glória. Sim, com certeza. Exercer isso, né? Ana Laura, se você em algum momento você fica com medo, tudo bem, baixa suas barreiras, sabe? Tem programas do Maurício no Instagram, no YouTube, qualquer coisa você me chama. Cara, com muitas ferramentas disponíveis ali para fazer o fluxo de energia, coisas que você pode aprender para você trabalhar a sua condição de. Gente, Access é técnica. A gente tem uma técnica para desenvolver, para estudar. Não é simplesmente mágica e milagre, sim. A partir do momento que você acessa aquilo que você é, o que você pode fazer de milagre, o que você pode fazer de mágica, o que você pode criar, e escolher mais e criar mais. Tá? Vem uma coisa que. Olha aí outra. Vem uma coisa que faz o seguinte. Que faz o seguinte. Pagar em euro, né? E faz o seguinte. Se você quiser me pagar também, eu aceito. Ah, que faz o seguinte, a gente simplesmente começa a criar, deixa eu dar uma dica para vocês, quando eu comecei a trabalhar com a Cintia e com o Maurício, a primeira coisa não foi o dinheiro, a gente não tratou nada, foi acontecendo, porque o resultado vem. É sobre isso, né? Não é o dinheiro, é você. sim. Eu não sei quanto tempo a gente está de live, Heloísa. Agora, nem sei que horas são. Vai, ajuda aí, Luísa. Já que você quer trabalhar na equipe, já vê o horário aí para nós, que eu nem sei. Não tô conseguindo ver aqui. Agora é 19h53. Eu não vi a hora que vocês começaram. Temos Uma hora 7 na live. minutinhos. Agora fala para mim como é que foi a transição para CCF. Fala para mim, como é que você chegou a CF? Então, que nem eu falei, eu fiz a transição, né? Me tornei CF dentro do banco. Então, foi o ano passado, né? Em setembro do ano Sim. passado. Só um minutinho. Tranquilo. Estamos aqui ao vivo e é assim, essa é a realidade. Ai, Luísa, muito obrigada. Gratidão, né? Então, eu fiz a minha transição de carreira esse ano, mas eu me tornei CF ano passado. Então, eu tive que marcar férias com o meu chefe.
Eu tive um chefe que contribuiu muito comigo quando eu escolhi fazer o CF, a gente tem que fazer de uma vez só, né? Em um ano, a gente Sim. e eu, tipo assim, toda hora tinha que me ausentar, pedir alguns dias para fazer os cursos. Então ele foi uma pessoa assim. Uhum. Quando eu escolhi, o universo estava ali, sabe? O chefe perfeito apareceu para mim, Mas numa é alteração. sobre isso. Porque A gente não se saca que a gente fosse, verdadeiramente não está escolhendo. se fosse esse ano eu me tornar CF, o chefe que assumiu depois dele não me deixaria fazer isso. Eu percebi Agora, já, entendeu? eu não Então, sei assim, se você era a percebe, pessoa certa, se para você não poder. percebe alguma coisa com relação ao medo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Uhum, Eu tenho coragem de mudar. sim. Nunca, assim, como é que eu vou dizer? A gente fala que nunca, né? Mas assim, eu tive várias fases na minha vida, e eu recebia tudo, inclusive Uhum. aquilo que não é, que eu achava que não era legal. Eu passei algumas coisas, tipo, no início, com 23 anos, a primeira separação, gostando do meu ex-marido e achando que aquilo ali era o fim do mundo, mas eu não estava feliz com ele, com o relacionamento, traição, isso e aquilo. Eu falei, 23 anos, não vou ficar aqui, sabe? E assim, é a nossa capacidade de escolher e falar sobre tudo. Gente, alguém está falando comigo. Oi, Noêmia, minha querida. Ah, tá. Gostei Agora tá da lindo, ó. Tá Denise. só assim, ó, maravilhoso. O povo não tá te reconhecendo, Denise. Você mudou de ambulante aí. Eu mudei. Eu tô num momento de muita alegria mesmo, de criar, Sim, assim, eu tô com 58 anos, faço 59 agora em outubro, mas eu sou feliz com a minha idade, eu sou feliz com o meu corpo, eu sou feliz com a minha vida, porque eu escolho ser feliz, porque eu tenho alvo no milagre. Eu brincar com o dente não é foco no milagre, é alvo no milagre. sim, com certeza. Porque a gente é isso o tempo inteiro, né? Eu fico assim, às vezes, eu gosto muito de trabalhar na praia. Cara, cada milagre que eu vejo acontecendo a cada instante, cada pessoa que eu falo, que eu me conecto, e aquela pessoa assim, nossa, Dezinha, eu estava pensando em você, fala comigo, sabe? Essa coisa gostosa, essa conexão, né? Daqui E a pouco eu vou lembrar. aparecer, deixa eu voltar para Araruama, eu volto segunda-feira, eu vou aí, vou te ver, né? Então, é sobre isso, sabe? É sobre essa coisa gostosa da gente ser. É, bota o dinheiro aqui. O que eu posso ter e crescer hoje? E aí, aí tudo bem. Aí todas as conexões aparecem, a facilidade, alegria e glória faz parte da nossa vida. Sim. Que horas tem, gente? Já estamos há uma hora aqui, né? Mas assim, ó, nada é por acaso, né, Ana? Você apareceu aqui, né, para conversar. A gente está falando sobre transição de carreira, sobre, né, novas Sim. possibilidades, sobre enxergar habilidade, enxergar potência, né? Que realmente era o assunto da live, então. Gente, dia 27 eu vou fazer um workshop às 20 horas sobre transição de carreira. Quem quiser participar, já está divulgado no meu Linktree. Vai ser um prazer a Sim. gente poder falar mais coisas sobre isso, Sim. tá? É muita contribuição. E assim, eu vejo que, pela experiência minha no banco, assim, eu vejo quantas pessoas se fecham nas possibilidades quando você está num trabalho CLT, principalmente um trabalho registrado, né? De não enxergar outra possibilidade a não ser dentro do trabalho. Aí, quando a pessoa manda embora, a pessoa fica sem chão, a pessoa fala: Meu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou morrer, entendeu? Tipo, não é assim. Olha, eu tive disposta a perder meu salário um pouco antes de chegar a esse ponto de ruptura, para poder mudar minha vida. Então, eu também. Eu falei assim, ó, eu me despeço de tudo isso, do fixo. Eu não ganhava mal, eu tinha muitos benefícios, né? Tipo, eu tava num Uhum. cargo de liderança, um cargo de gestão. Então, assim, não é, tipo, nessa realidade, um emprego dos sonhos, Sim. entende? Mas, assim, até que ponto, entende? Até que ponto realmente eu não iria ser contribuição para mais pessoas ao ponto de eu me desprender disso, Eu acho né? que você tem que ser contribuição para você primeiro. E Sim, aí você consegue ser a para contribuição para todos, o outro. Não tem peso, porque você está feliz. Porque você é feliz. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você é feliz. Então, quando você é feliz, o que você agrega é sobre isso. A partir do momento que a gente escolhe para mudar. sim. Minha querida, muito obrigada.
Tá, vou pedir para você, porque tá na hora, deve estar no horário certinho. Foi um prazer enorme falar com você. Amanhã eu vou falar com você, que eu tenho umas coisas para falar, tá? Do trabalho que a gente vai fazer, tá bom? Tá Gente, bom, obrigada, gratidão meninas. a todos que estiveram Quando você aqui, tá? vai Gratidão, coração, meninas, tá? pelas dicas. Obrigada, um prazer, viu, Ana? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.